E aí galera, beleza? Bom, eu não tô com conjuntivite nem nada, é que eu tô gravando de noite aqui, tá muito agressiva a luz na cara, então eu tô tendo que ir de óculos escuro mesmo aqui, que senão eu não enxergo nada do que eu tô falando. Mas essa semana vamos começar reumato, tá? Vamos começar a falar de fundamentos em reumatologia. E nessa disciplina, como eu havia dito na reunião, não vamos falar ainda sobre tratamento fisioterapêutico, tá? Nós vamos falar única e exclusivamente de como as doenças, quais doenças são as doenças reumáticas, como elas se desenvolvem e o que pode ou não ser tratado pela fisioterapia, tá? Então vamos lá, começar do começo, começar pela definição. Reumatismo é um tipo de doença que vai acometer articulações, músculos, ligamentos e tendões de caráter não traumático. Ou seja, é uma doença que vai acometer essas estruturas, mas sem um trauma ou sem uma lesão direta sobre essas estruturas. Pode ser por um desgaste a médio ou longo prazo, ou pode ser pela presença de um antígeno que gere uma inflamação, gere uma doença reumática nessas estruturas. Professor, mas se eu tenho uma doença desenvolvida a longo prazo, não é traumática? Então, quando eu falo traumática, eu falo a partir de um trauma ou a partir de uma lesão única, aguda, né? Quando eu tenho a pancada e naquele momento começa a doença. Não. Doença reumatológica ela vai acontecer por outras vias que não através de um trauma direto, agudo. Tá? Essa doença ela comete, na maioria das vezes, idosos, tá? Apesar que nós vamos ver, temos muitas doenças que acometem pessoas mais jovens, acometem crianças, né? Mas de modo geral essas doenças elas acometem mais idosos ou têm a sua pior fase em idosos. Em algumas doenças reumáticas também o sistema imunológico ele não afeta só a região onde ele se originou, mas ele consegue espalhar para outros órgãos, outras regiões do corpo. Então eu posso ter doenças reumáticas, por exemplo, nas articulações, essas doenças podem se espalhar para outros segmentos, ou em vasos, artérias e veias, e essa doença pode ser levada ao coração, pode ser levada ao fígado, pode ser levada ao rim. E de um modo geral, os principais acometimentos das doenças reumáticas são dificuldade para realizar o movimento, rigidez articular durante a realização desse movimento, dor, edema e calor nas articulações e dificuldade para realizar atividade de vida diária, ou seja, a boa parte das doenças reumáticas acometem músculos, ligamentos e tendões, ou seja, prejudica a biomecânica, de um modo geral. Elas podem levar à rigidez articular, ou seja, além de dor, posso ter dificuldade em realizar um determinado movimento de uma articulação. Tem o processo inflamatório deflagrado, ou seja, tenho edema, tenho dor, tenho presença de calor nessa região. Eu vou ter um processo inflamatório, seja pelo surgimento de uma doença com constantes causas ao longo de um tempo, como é o caso da osteoartrite, ou uma doença onde eu tenho a presença de um agente patológico. Esse agente patológico, ele gera um processo inflamatório que prejudica a função daquele tecido e, consequentemente, prejudica a função daquela articulação, daquele osso, daquele músculo. Bom, e aí, então, para que serve a reumatologia para nós, estudantes de fisioterapia? Para que eu vou ter que estudar essa doença, esse conjunto de doenças? Eu tenho que entender essas doenças, os seus acometimentos motores, para que eu possa entender como que isso afeta o paciente nas suas atividades do dia a dia, no seu trabalho como um todo. Como que eu posso adaptar esse paciente para retornar às atividades de vida diária. Então, como que eu posso readaptar esse paciente para que esse paciente possa novamente atuar no seu trabalho, para que ele possa novamente atuar fazendo a sua higiene pessoal, se alimentando, fazendo as atividades que ele precisa fazer, o serviço de casa dele, enfim.
Eu preciso entender a doença para bolar o tratamento para que esse paciente retorne para as atividades do dia a dia. E aí isso envolve cuidados que ele precisa ter no dia a dia e programas de exercício. E aqui eu ressalto, boa parte das doenças reumatológicas não envolvem tratamento fisioterapêutico, tá? Nós temos algumas doenças reumatológicas que envolvem tratamento fisioterapêutico pura e simplesmente diretamente. Todas as doenças precisam de tratamento médico, precisam de tratamento medicamentoso. Algumas doenças, como eu falei, elas podem sair dos vasos e acometer outros órgãos, então eu preciso tratar a doença e tratar também de maneira separada cada órgão acometido. E aí, algumas doenças, como por exemplo osteoartrite, osteoartrose, osteoporose, fibromialgia, eu tenho o envolvimento do tratamento fisioterapêutico. Eu posso ter um tratamento do qual eu reduza os problemas biomecânicos daquela doença reumática no meu paciente e de modo que eu evite que essa doença possa progredir, de modo que eu evite que ela possa piorar no meu paciente. Então eu tenho que deixar claro que não vai ser um tratamento fisioterapêutico convencional, que dura de 2 a 3 semanas até 3 meses no máximo. Vai ser um tratamento de manutenção que ele vai precisar fazer por toda a vida dele para que o quadro dele não piore, para que ele possa se manter com o quadro de atividade atual e para que ele possa realizar as atividades de vida diária. Então, em alguns casos eu vou precisar adaptar a alimentação, em alguns casos eu vou precisar adaptar como o movimento é feito desse paciente, além do programa de exercícios que eu faço no tratamento dele. Etiopatogenia das doenças reumáticas, tá? Como que ela surge? Nós temos um sistema imunológico composto pelas células de defesa, como fagócitos, os monócitos, que depois vão originar os macrófagos, desenvolvem para os macrófagos, linfócitos, TLR, PAMPs e DAMPs. E essas células de defesa, elas atuam diretamente sobre agentes externos que vão deflagrar um processo inflamatório. Seja um vírus, seja uma bactéria, seja um elemento tóxico, um elemento que não pertence ao meu organismo, que vai deflagrar um processo inflamatório. Eu tenho também anticorpos, que são moléculas específicas para atuar na defesa do meu corpo. Esses anticorpos são moléculas que eles detectam antígenos. Cada agente externo que potencialmente pode me gerar uma doença, ele tem uma identificação. Tá? Ele tem uma proteína ou uma estrutura que gera uma identificação específica para ele. É como se fosse o número da RG ou do CPF da doença. O anticorpo, ele tem que saber reconhecer o número da RG e do CPF dessa doença, o antígeno, para que ele possa atacar essa substância, essa bactéria ou esse vírus, toda vez que ela entrar no meu organismo, neutralizar e evitar que essa substância gere uma doença. Tá? A vacina do coronavírus, ela vai nessa pegada. Eu vou tomar uma substância que vai ajudar os meus anticorpos a ler o RG ou o CPF do SARS-CoV-2, que é o vírus que gera a Covid-19, gera a doença, a Covid-19. E aí, depois que eu tomar a vacina tá lá, ó, RG e CPF tal e tal, é do SARS-CoV-2. Quando ele vier, é para capotar na porrada. Meu anticorpo vai pegar essa identificação do antígeno e quando o SARS-CoV-2 passar pelo meu organismo, ele vai neutralizar o SARS-CoV-2 para que o SARS-CoV-2 não desenvolva essa doença tão horrível que já está nos afetando por todo esse tempo. Tá? Então, é assim que funciona o sistema imunológico como um todo, com antígenos, com células de defesa. Com antígenos não, com anticorpos e com células de defesa, atacando antígenos. Tá? Pois bem, a doença reumática ela pode acontecer pela presença de um antígeno que vai gerar a minha doença reumatológica, vai gerar uma lesão tecidual, uma degradação, o que quer que seja, e isso vai prejudicar a função daquele tecido. Ou a doença pode acontecer por uma resposta autoimune. Tá? O que é uma resposta autoimune?
Determinados agentes externos, bactérias ou vírus, eles possuem na sua composição estruturas muito parecidas com estruturas que já estão no nosso corpo. Proteína, lipídio, composto de carboidrato, enfim, estruturas que já estão presentes no nosso corpo. Quando os anticorpos atacam esse antígeno uma primeira vez, ele levanta essas estruturas e fala, ó, toda vez que essas estruturas aparecerem, é esse cara e a gente tem que bater nele. Beleza? Beleza. O problema é que os nossos anticorpos às vezes veem estruturas parecidas em outras partes do nosso corpo, achando que aquele antígeno anterior vai lá e ataca as estruturas do nosso corpo. Ou seja, por isso que é uma doença autoimune. O sistema imune do meu corpo está me atacando. É autoimune, está atacando a mim mesmo. Tá? Bom, as doenças reumatológicas podem também se desenvolver por outras formas. Elas podem acontecer por degradação ou degeneração tecidual, degradação ou desgaste tecidual, principalmente em articulações, e aí nós estamos falando de osteoartrite ou osteoartrose, que é a evolução, a piora da osteoartrite. Né? Tanto numa degeneração quanto um desgaste de tecido, né? E aí nesse caso, por exemplo, cartilagem hialina, que é a cartilagem que reveste as nossas articulações, eu tenho uma lesão tecidual que acontece ao longo do tempo e, consequentemente, eu gero um processo inflamatório. Esse processo inflamatório vai piorando conforme essa lesão tecidual piora e, consequentemente, eu tenho o desenvolvimento da minha doença. Outros fatores, tá? Outros agentes externos, como exposição ao sol, estresse emocional, problemas na produção hormonal, falta de sono, falta de determinados nutrientes no meu organismo, também podem gerar doenças reumáticas. Tá? Então, eu tenho doenças reumáticas, por exemplo, pelo excesso de luz solar, eu tenho doenças reumáticas pela falta de determinados hormônios ou substâncias presentes no meu corpo, e esses fatores podem vir a desencadear uma doença reumática. Artropatias e doenças osteometabólicas. Além de desgaste ou degeneração tecidual, quando eu falo de artropatias, ou seja, doenças que vão acometer articulações, eu posso ter outras substâncias que não são daquela articulação, mas que chegam até aquela articulação e desencadeiam uma lesão tecidual, desencadeiam um processo inflamatório e uma doença reumática. Dou aqui o exemplo da gota. Tá? Quando eu tenho o excesso de sódio no meu corpo, esse sódio sofre diversas transformações químicas, diversas reações químicas, transformando-se em cristais do sódio. Esses cristais do sódio tendem a se depositar em algumas articulações e, consequentemente, geram lesão tecidual nessa articulação. E aí eu tenho processo inflamatório, ou seja, a minha articulação ela fica inchada, e aí, além de dor, eu tenho dificuldade em realizar o meu movimento. Posso ter também doenças osteometabólicas, tá? Como assim doenças osteometabólicas? Falta ou excesso de determinados nutrientes, determinadas substâncias presentes no meu osso para manutenção da saúde do tecido ósseo podem provocar doenças reumatológicas, tá? E aqui eu dou um exemplo específico da osteoporose. A falta do estrogênio, a osteoporose pode acometer tanto homens quanto mulheres, mas acomete em sua esmagadora maioria mulheres. A falta do estrogênio desregula a quantidade de cálcio liberada do meu osso, ou seja, o osso tende a liberar mais cálcio do que deveria. A minha densidade óssea diminui, ou seja, o meu osso que era mais cortical, que era mais forte, passa a ficar mais trabecular, mais fraco. Eu falo do cálcio, mas dentre outros minerais. O meu osso fica mais trabecular, mais fraco, e eu fico mais suscetível a fraturas. Se eu não tomar cuidado, se eu vacilar, eu posso ter uma fratura, tá? Porque o meu osso ficou mais fraco. É problema no osso? Não, é problema de quem regula a quantidade de cálcio, é problema hormonal. Mas faltou cálcio no osso, entre outros minerais, o osso ficou mais fraco e eu estou arriscado a ter fratura.
E aí eu vou precisar fazer primeiro um tratamento medicamentoso para ajudar a manter a concentração de cálcio necessária no meu osso. E depois, tratamento fisioterapêutico, porque eu vou precisar gerar impacto, como nós vimos ano passado, gerar impacto sobre esse osso para que esse osso cresça mais forte. Bom, como eu falei anteriormente, a degeneração da cartilagem articular pode gerar doenças reumatológicas, aqui falando especificamente da osteoartrite ou osteoartrose, processos que passam por envelhecimento e aí a qualidade do tecido cartilaginoso pode mudar, pode piorar. Pressões constantes em determinadas articulações ao longo do tempo, né? E eu estou falando de sobrecarga, de movimentos excessivos, podem gerar pequenas lesões na cartilagem alina da articulação, gerando uma lesão na superfície cartilaginosa da articulação, deflagrando um processo inflamatório e também tendo a proliferação de células ósseas nessa articulação, que aí é o que gera não só dor, mas rigidez no movimento. Seguindo um princípio parecido, a condromalácia tem uma ação próxima disso, tá? Só que na condromalácia eu não tenho a presença de tecido ósseo sobrepondo o tecido cartilaginoso, como eu tenho na osteoartrose. Tá? Na condromalácia eu tenho um desarranjo constante da minha superfície cartilaginosa, e aí eu consequentemente também passo a ter dificuldade em realizar meus movimentos, como principalmente dor em realizar esses movimentos. Então, galera, para finalizar, nós estamos vendo que eu tenho diversos aspectos imunes, autoimunes, biomecânicos ou outros agentes externos que geram a doença reumatológica. Na maioria das doenças reumatológicas, das doenças reumáticas, eu tenho influência e ação do sistema imune. Mas como que fica o paciente em si? Porque tendo esse tipo de doença, a dor que ele sente é grande, o tratamento às vezes envolve só medicamento, algumas vezes envolve tratamento fisioterapêutico. Ele não consegue realizar atividade de vida diária, né? E quando você tem esse tipo de acometimento, o seu dia a dia fica mais difícil. Por exemplo, fibromialgia, né, um conjunto de sinais e sintomas que desencadeiam dor muscular constante por longos períodos e dores intensas, atrapalham demais a gente. A dor ela é um agente de estresse por si só. Quando além disso você não consegue tomar banho sozinho, tem dificuldade, não consegue comer, não consegue trabalhar, não consegue limpar a sua casa, tudo isso vai gerando um problema psicológico pesado. Então, o paciente ele tem que estar sempre consciente de que o quadro dele não é o mesmo, não vai voltar a ser o que era, mas seguindo o tratamento médico, responsabilidade dos médicos e o tratamento fisioterapêutico, que aí a gente já cuida, ele pode ter melhoras no quadro, manter essa melhora por um período e, acima de tudo, voltar às atividades de vida diária. Algumas vezes, além do tratamento, ele vai precisar readaptar algumas funções para poder realizar a atividade de vida diária, para poder voltar a trabalhar. Mas dá para voltar a trabalhar, dá para voltar a fazer tudo que ele fazia antes normalmente. Ele vai precisar de adaptações, ele vai precisar seguir todo um tratamento, todo um protocolo de cuidados. E eu vou precisar ter mais tato na parte psicológica. Tá? Esses pacientes, eles na maioria das vezes, eles chegam bem acometidos, eles chegam bem para baixo. E assim, a gente tem que mostrar que, ó, cara, você vai ter esses problemas, você vai ter uma dorzinha ou outra, mas nós vamos trabalhar para você levar uma vida normal, ou o mais próximo disso possível, dependendo do quadro, dependendo do que der pra gente fazer também. Beleza? Bom, na próxima aula, daqui a 2 semanas, não, essa aula tá vindo uma semana antes do carnaval. Daqui a 3 semanas, na próxima aula, vamos falar de osteoartrose, que é um assunto que eu me interesso bastante. Já participei de um grupo na graduação de tratamento em grupo de pacientes com osteoartrose, é muito legal.
E das doenças reumáticas, acho que é uma das mais tranquilas, assim, para a gente poder não só ver o desenvolvimento da doença, mas também para poder observar o tratamento fisioterapêutico atuando e as melhoras que o paciente tem ao longo do tempo, né? Mas é isso. Junto com o termo Fundamentos em Reumato, o assunto que nós vamos estudar juntos esse ano. Espero que seja interessante, que seja legal. E, bom, no mais, com dúvidas, né, ou se eu puder ajudar de alguma outra forma, vocês sabem onde me procurar, beleza? Qualquer coisa é nóis, abração, falou!